Alô, meus amados, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindos à nossa entrevista aqui, a nosso papo, né, com o terapeuta Rafael Atier, que é onde nós vamos falar sobre o medo, né, o medo e a regressão a terapias passadas. E eu queria saber se vocês estão me ouvindo, se está tudo ok, se está rolando. Deixa eu ver aqui, para aí. Se vocês estão me ouvindo, se está tudo ok, se está rolando. Pessoal, dá um ok. Primeiro, dá uma boa noite a todos que estão participando. Eu vou mandar aqui um ok para vocês. Ouvindo. Bom. É que acho que não apareceu ainda o pessoal do chat. Pessoal, vocês estão interagindo no chat só para a gente saber aqui. Interage no chat, deu um ok. Vamos ver aqui. Estamos ao vivo, vamos passar aqui para o pessoal. Uma ajudinha para o... Mas eu acho que sim, que deve estar tudo ok. Então tá. Boa noite, Rafa, tudo bem com você? Como é que você está? Está tudo ok? Boa noite. Boa noite, Selva. Primeiro, agradeço pela oportunidade da participação, de poder interagir, de poder explorar um pouco esse tema maravilhoso, a terapia de regressão às vidas passadas. E agradeço a todos que se inscreveram, que estão participando. Ao final, vamos abrir para perguntas e me coloco à disposição de vocês e vou me dar o máximo para poder passar todos os conteúdos, como vencer o medo através da terapia de regressão a vidas passadas, que é uma terapia maravilhosa e que realmente transforma a vida das pessoas através de desprogramações e reprogramações. Legal, Rafa. Então, já que por enquanto o pessoal está entrando e a gente vai dando um tempo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é e no que consiste a regressão? É hipnose? Como é que funciona? Explica um pouquinho mais. É o seguinte, como funciona a terapia de vidas passadas? Primeiro você tem que fazer uma anamnese na pessoa, ela tem que ter um sentimento, alguma emoção, algum trauma, alguma fobia para trabalhar. Porque às vezes as pessoas me procuram por mera curiosidade para saber o que foi em vidas passadas. Esse não é o objetivo. Então, o objetivo é você realmente ter algum sentimento, alguma emoção, algum trauma, alguma situação que você está trazendo hoje na sua vida presente e que tem relação com vidas passadas. Então, esse é o objetivo principal que eu costumo sempre explicar para as pessoas que demonstram interesse na terapia. E como que ela consiste? Ela consiste num estado de relaxamento, é uma hipnose, onde você deixa a pessoa com ondas cerebrais, com as frequências cerebrais abaixo, onde com essas sequências cerebrais nós conseguimos fazer as desprogramações e as novas reprogramações mentais a nível subconsciente. Então, o que eu quero dizer com isso? A sua mente consciente, aquela mente racional, aquela mente que julga, aquela mente que critica, aquela mente que analisa, ela vai estar num estado relaxado,
e a sua consciência, o seu subconsciente vai estar elevado, e é nesse momento que nós conseguimos fazer toda a desprogramação e a nova reprogramação, porque o subconsciente entende tudo como verdade. E se você, num estado racional, como nós estamos agora, tentar fazer uma desprogramação, uma nova reprogramação, o seu subconsciente, através das suas crenças, dos seus paradigmas que você adquiriu, através dos seus pais e através de vidas passadas, seu subconsciente vai rejeitar, porque é uma forma do seu subconsciente dar uma segurança para você. Então, nesse estado de relaxamento, você consegue fazer a desprogramação e a reprogramação. Então, você realiza uma nova reprogramação a nível subconsciente. E a pessoa entende como, ou o subconsciente entende como mais pura verdade. Esse é um conceito bem bacana, que eu pratico através desse relaxamento, que na verdade é uma hipnose. Vou te pedir para você, depois de desligar, a gente vai ter que fazer. Gente, a gente está na mesma sala, só que estamos em computadores diferentes, e está dando esse delay porque a gente está próximo, tá? Mas aí o que nós vamos fazer agora, eu vou desligar o som e você desliga quando estiver falando para não dar esse problema, tá? Tá bom. Então eu vou fazer pergunta, desliga para mim, tá ok? Então, eu vou fazer uma pergunta agora que eu acho que muitas pessoas têm dúvidas, principalmente quem trabalha com essa teoria, né, da regressão e das passadas, e eu acho que isso aí deve ser um paradigma que eu acho que alguns terapeutas teriam que trabalhar um pouquinho, né, porque hoje as coisas estão muito na web, né? Então, existe, por exemplo, o Theta Healing. O Theta Healing é uma terapia que pode ser dada, obviamente, via web, o coach mesmo. E eu te pergunto agora, essa terapia, você consegue dar via web? Oi, Selva, é uma ótima pergunta. As pessoas realmente têm essas dúvidas, realmente elas perguntam. O ideal é fazer essa regressão presencial, mas é possível fazer via web, porque quais são os riscos de fazer via online? Primeiro, você tem que ter uma ótima conexão de internet, um 4G, um Wi-Fi, você tem que ter uma ótima conexão de internet, e você tem que estar num local que você não pode ser interrompido de forma nenhuma, de forma nenhuma. Então, desde que hajam esses requisitos, é possível fazer sim online, porque o risco é cair a conexão no meio da regressão. Isso pode ser prejudicial. Então, os únicos requisitos são que tenha uma ótima conexão com a internet e que você esteja num local onde você não vai ser interrompido, porque geralmente as sessões demoram 2 horas, e como que funciona a regressão, o meu método que eu utilizo de regressão. Quando a pessoa regride para uma vida passada, 98% dos casos em que ela regride para trabalhar algum sentimento, quando eu induzo a pessoa a voltar no momento em que deu origem ao sentimento de, por exemplo, de culpa, não é neste momento em que se registrou o sentimento de culpa. Eu estou aqui com 5 anos, por exemplo, estou com 5 anos de idade, estou me vendo numa caverna com os meus pais, estou dando exemplo. Eles estão me culpando de alguma coisa. 98% dos casos não é neste momento que se originou o sentimento de culpa. E sim, ou no momento anterior ou no momento posterior. Pode ter sido registrado no momento intrauterino, que de repente os pais, quando a mãe descobriu que estava grávida, os pais se sentiram culpados pela gravidez e isso foi registrado no feto e a criança absorve todos os sentimentos da mãe. E aquela culpa pode ter sido instalada naquele momento. Então é por isso que eu trabalho a vida inteira
da pessoa, desde o intrauterino até o pós-morte. Isso é muito importante avisar. E se a pessoa regride para uma vida atual, porque nas suas memórias, no seu subconsciente, está o registro daquela situação que deu origem a um sentimento. Então pode estar em vida atual. Se você regride para uma vida atual, aí você trabalha, aí eu trabalho até a idade da pessoa. Tá ok? Vai lá. Deixa eu te perguntar, quando você fala vida atual, vida passada, assim, explica um pouco mais sobre isso. Porque, por exemplo, para quem não acredita em registros akáshicos, e para quem não acredita na reencarnação, não é reencarnação, isso não é todo mundo que acredita, obviamente. Como funciona essa terapia assim? Como é que você explica? Porque a pessoa pode chegar para você e dizer, olha, eu estive numa outra vida, e aí eu fui sei lá, uma princesa, ou então eu fui da corte lá de, sei lá, da França, ou então, não sei, enfim. E aí, como é que rola isso? Como é que você explica isso? Se é que existe, né? Porque, por exemplo, a física quântica não explicou ainda isso, né? A teoria do reencarnacionismo ainda não se fala muito bem com a física quântica, entendeu? Porque a ciência, você sabe que ela, bem ou mal, está engatinhando ao lado do místico, né? O místico sempre está muito mais à frente do que realmente fórmulas e equações. Mas é o que a maioria das pessoas, elas entendem quando você dá um dado estatístico. Então, se está comprovado e pronto. E aí, como é que fica essa questão na regressão das vidas passadas? Excelente pergunta, mais uma vez, Selva. As pessoas realmente têm essa dúvida, Então, se você foi uma pessoa ou não na vida passada, se você foi uma índia, uma princesa, um comandante, um escravo, enfim, não importa, não importa isso, entendeu? O que importa é você buscar o sentimento que deu origem, que registrou aquele sentimento e fazer toda uma redecisão. Então, não importa se você foi ou não. Para a mente, isso quando você está naquele estado, que geralmente é um estado teta, né? Que a gente deixa a pessoa. Quando você está naquele estado teta, tudo que vier à sua mente, todas imagens, sentimentos, intuições, a mente vai entender como verdade. Mas se você foi ou não, se é uma vida passada ou não, ou se são apenas histórias que a sua mente está contando, não importa, isso não importa. Importa é você realmente trabalhar aquele sentimento e fazer toda a redecisão. Então isso não importa. Então que isso quero deixar bem claro mesmo que por isso que as pessoas às vezes têm a curiosidade de saber o que foi em vidas passadas. Não é esse o objetivo porque a gente realmente não sabe. A gente não sabe se é uma vida passada ou não, entendeu? A mente vai trazer fantasias. Por mais fantasioso que seja a isso, por mais fantasioso que seja a imagem, às vezes a pessoa não vê imagens, mas a pessoa sente, intui, ouve, tem sentimentos. Por mais fantasiosa, é muito importante que traga todos os conteúdos, porque não importa se foi ou não, mas para a mente, sim, vai estar tudo registrado lá. Isso vai estar tudo registrado lá. Aí, então esse é um ponto importante para frisar, que não importa se você foi ou não aquela pessoa em vidas passadas. Tá ok? Tá certo. Bom, eu não vou ainda tocar no assunto do medo, porque o medo vai dar o que falar, tá? Eu vou continuar, né, nesse negócio da terapia, como funciona, para a pessoa entender um pouco mais dessa ferramenta. Antes disso, eu quero agradecer. Eu estou vendo aqui, tá, gente, pelo celular. Eu estou acompanhando a mesma coisa que vocês estão vendo. Eu queria agradecer a Rita, eu queria agradecer a Claudete, a Maria. Eu acho que você não ativou o chat do. Não, no chat não aparece, aparece no celular. Eu queria agradecer a Esther Rancano, o pessoal, a Luciana. A Luciana Thier! Ô, Luciana! Eu queria agradecer, deixa eu ver quem mais. A Claudete, acho que já falei. E ao nosso querido Denilson, que nos deixou já uma pergunta hoje cedo lá no grupo do Onda Quântica. E
Você está lembrado da pergunta? Se lembra? A pergunta é complicada. Denilson mandando bem aí, Denilson. Então, é isso que eu vou colocar junto com o medo, a gente vai trabalhar, vamos deixar essa para o final, tá? Só para o Denilson ficar até o final. Que maldade, Denilson. Beijo para você. E falando um pouco mais da terapia, geralmente quantas sessões são necessárias, como funciona, tipo divã, assim, a mesma pegada assim, psicólogo, como é que funciona assim? Porque eu nunca fiz, né? Ele tá sempre pedindo para fazer e eu tô sempre fugindo, né? Deixa depois, né? Mas enfim, conta aí mais um pouquinho para a gente, então, Rafa. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos, que meu chat está desativado, e dar um beijo enorme para minha esposa aqui, falar para ela que eu amo ela muito, tá? E então, Selva, desculpa, a pergunta qual foi mesmo? Ah, tá, quantas sessões, tá. Então, geralmente, como eu trabalho a vida inteira da pessoa, são necessários 4 sessões de 2 horas, porque dificilmente você trabalha em uma sessão a vida inteira da pessoa, porque daí você trabalha a concepção, a gestação, o parto, o primeiro ano de vida, de 1 a 10 anos, 10 a 18 anos, 18 a 25 anos, 25 a 40 anos, 40 a 70 anos e aí o pós-morte. Então é muito difícil em uma sessão você trabalhar toda uma vida. Então são 4 sessões de 2 horas e quando você começa um período numa sessão, você não pode interromper este período. Você tem que dar continuidade nele. Você não pode interromper. Então, por isso que são 4 sessões. A não ser que a pessoa tenha desencarnado precocemente e aí você trabalha até a vida da pessoa, aí de repente as sessões podem serem mais abreviadas, não trabalhar as 4 sessões de 2 horas. Aí geralmente é feito num divã, né, no local que eu atendo, na Vila Mariana tem um divã, geralmente é um divã, e quando eu atendo online, que eu estou atendendo a Heloísa agora, e é que ela não está ainda, ela não está, como esse vídeo vai ficar gravado, eu agradeço a ela. Então eu atendo ela online e ela fica numa cama, entendeu? Então, geralmente você tem que ficar num estado para você poder relaxar, tá? Então, ou no divã, ou numa cama, tá bom? E agora, eu ia te fazer uma pergunta, e agora eu me esqueci a pergunta. Essa entrevistadora, tô ótima, né? Eu fiquei interessada. Um beijo, beijo, Heloísa. O que mais você quer falar da terapia? Eu não sei. Você quer falar mais alguma coisa? Terapia é para tudo? O que você cura com uma terapia dessas, geralmente? Por que as pessoas te procuram para saber, para fazer esse tipo de terapia? Aí a gente poderia entrar já no medo? Pode. Tá. Então vamos entrar um pouco no medo. Pessoal, o medo é uma coisa criada por nós. Primeiro ponto. Acho que a Selva está aqui, ela pode até reforçar essa informação. O medo é criado por nós. Não é inerente ao ser humano. Não é inerente à nossa essência. Entendeu? Primeiro ponto de vista, nós criamos o medo. A nossa pura essência é o mais puro amor, a mais pura prosperidade, abundância, felicidade, saúde. Essa é a nossa essência. E durante a vida, nós fomos adulterados. Entendeu? Então, o medo não existe, só existe na nossa mente. Por isso que tem um ativista quântico que eu gosto bastante, que é o Horácio Frazão, que ele tem um jargão, que ele fala que o nosso desenvolvimento não é o caminho de ida, é o caminho de retorno para a nossa essência. Tá? Mas vamos abordar um pouco o medo. Existe o pensamento, existe a emoção e depois os sentimentos. O medo
e o amor são emoções. Existe o pensamento, todo pensamento gera uma emoção, e são duas emoções, o amor e o medo. E o casamento do pensamento com a emoção geram sentimentos. O que traz os sentimentos de medo? Angústia, depressão, raiva, culpa. Aí você tem uma série de sentimentos relacionados ao medo, porque o medo é uma emoção que gera um sentimento. A mesma coisa que amor, o que gera felicidade, gratidão, enfim, tem uma série de fatores. Então, todo medo gera um sentimento. E o que nós tratamos na terapia de vidas passadas? Esses sentimentos. A pessoa quer trabalhar o medo, mas o medo traz nela algum sentimento. Por isso que, geralmente, quando atendo, eu quero trabalhar o medo. Tá, medo do quê? Ah, medo de... tenho medo de barata, por exemplo. Que sentimento traz isso para você? Algum sentimento traz, entendeu? Traz repulsa, traz... aí tem vários sentimentos associados. Então, nós trabalhamos os sentimentos. Ou situações, e também toda situação traz um sentimento, que tá querendo trabalhar uma situação na parte do trabalho, traz um sentimento que, de frustração, de incapacidade, de não aceitação, de culpa, que são sentimentos, agora falando um pouco da física quântica, a Selva que tem total autoridade para falar, pode reforçar, e todo sentimento, ele emite ondas eletromagnéticas. E isso retorna para você. Então, se você tem um sentimento de culpa, de raiva, de não aceitação, de não merecimento, o universo não vai entender que isso que é ruim para você, ele vai entender que é bom. Isso vai reverberar em você da mesma sintonia. E você vai atrair pessoas na mesma sintonia. Então, por isso que esses sentimentos na escala mais baixa de vibrações em hertz são sentimentos muito muito ruins. Então, são esses sentimentos que geralmente a pessoa trabalha. E uma coisa que é importante falar, Selva, a pessoa tem que vir trabalhar um sentimento, por exemplo, de incapacidade, por exemplo. Durante a vida inteira da pessoa, eu falo com total propriedade, vão aparecer vários outros sentimentos que ela vai trazer nos conteúdos, e a gente faz toda a ressignificação, faz toda a reprogramação em todos esses sentimentos que vão aparecer, e não exatamente naquele que ela quer trabalhar, que também vai aparecer, e a gente vai fazer toda a ressignificação. Tá, ok? Então, isso é o meu ponto de vista sobre o medo, que são, então, mais uma vez, pensamento aliado à emoção, o casamento dos dois geram sentimentos. Tá, ok? Então, esses sentimentos pode ser trabalhar na terapia. Lembrando também que todos esses sentimentos, né, todas essas emoções, elas trazem sensações para a gente. E essas sensações também reverberam no corpo material. E por isso que nós ficamos doentes, tá? Eu não sou terapeuta é aquele, mas eu sei por conta de uns estudos de bioenergética e outras coisas que eu estou fazendo, e eu sei que isso é comprovado cientificamente, que o corpo, quando a gente já está com a nossa psique muito abalada, passa a absorver isso, né, e se transfere ao corpo. Por isso, por exemplo, que muitas pessoas têm problema de enxaqueca, têm problemas na coluna, tem até câncer, até porque a maioria, não, todas as doenças nada mais é do que um reflexo da nossa psique, tá? E falando um pouco em física quântica, que ele muito bem expôs, não vamos deixar, né, de lado nossos campos quânticos, e os nossos queridos Paul Dirac, Richard Feynman, para quem quer estudar um pouco mais sobre eles aí, o Denilson, que foram os que deram a luz, né, dos nossos campos quânticos, né, toda a psique, né, ela conversa com
a energia quântica. Na verdade, a energia quântica, a psique é o elo entre nós, né? A gente consegue manifestar tudo nessa esfera quântica através da nossa psique. E se a nossa psique está abalada, né, não tiver legal, não tiver de acordo com o que a gente quer projetar, a gente não consegue, né, o bendito colapso da função de onda, né, que tanto quer, ou seja, que o que a gente quer materializar, né, um carro, um emprego, sei lá, alguma coisa assim, e a gente precisa, por isso que eu sempre falo que todos nós, né, precisamos de um terapeuta, todos nós precisamos de um coach, de um terapeuta, não somente eu, como o próprio Steve Jobs já falou uma vez, que todo mundo precisa, sim, limpar a psique, né? Porque existem profissionais que fazem isso. A gente até pode fazer alguns exercícios e tal, mas, na pior das hipóteses, a melhor cura realmente é um terapeuta. Inclusive, mais para frente, a gente vai falar sobre a medicina quântica. Um dos grandes nomes hoje da medicina quântica, assim como foi, né, no passado, um grande nome de coach, de autoajuda e tal, nos anos 70, 80 e 90, acho que tudo isso porque ele já é um senhor, né? É o Dr. Lair Ribeiro. Ele fala muito sobre a medicina, ele é médico, e ele fala muito hoje sobre medicina quântica. Inclusive, ele tem uma parceria com o Masaru Emoto, aquele que fez aqueles testes da molécula de água. Enfim, e aí ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Um super beijo para o Dr. Lair Ribeiro, que é fantástico. Eu aconselho, assim, todo mundo ler e segui-lo, porque ele é top. Tá? E, bom, o Denilson aqui mandou uma pergunta e fez o seguinte: a regressão tem algum vínculo com a projeção astral, Rafa? Agora é a sua vez. Baixa esse pouquinho, um pouquinho assim para nós. Baixa seu celular, tá aparecendo aqui. Baixar meu celular? Não tem nada, não tem nenhum estudo, né, que eu tenha explorado, nada que eu tenha escutado em relação à projeção, ao desdobramento, à projeção, na regressão a vidas passadas, que são coisas diferentes. Não são linhas, são segmentos totalmente diferentes. A projeção astral, pelo que eu conheço, é quando você sai conscientemente do seu corpo e você visita outros níveis de consciência, entendeu? Então é quando você faz essa projeção, você se projeta conscientemente, aí existe todo um trabalho, tem um nome fantástico, é o Wagner Borges, quem tiver interesse, ele fala muito sobre projeção astral, mas não tem nenhum vínculo em relação à terapia de vidas passadas com a projeção astral, porque a pessoa vai ter consciência e ela vai se lembrar de toda a sessão. Inclusive, se ela quiser sair no meio da sessão para ir no banheiro, ou se ela se sentir desconfortável, ela pode. Então, não tem nenhum vínculo com projeção astral, não tem nenhum vínculo. Nada, nada, nada. Eu quero só agradecer, agora eu quero só agradecer que eu vi que algumas pessoas estão no chat, que eu liguei aqui. Quero agradecer a Jo, viu? Que a Jo é uma grande amiga minha. Obrigado, Jo, por estar aí. Deixa eu ver se tem outra. Não. Algumas pessoas falaram que está com eco. Ainda está com eco? Se vocês puderem. Não, esse já foi antigo. Tá ok. Tá ok. Então, Denilson, não tenho nenhum conhecimento de vínculo com projeção astral e regressão a vidas passadas. Tá bom? Gente, lembrando que quem quiser, quem tiver dúvidas, quiser saber mais sobre o Rafa, quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de terapia, inclusive sobre o medo, se quiser expor alguma coisa referente ao medo, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, alguma coisa assim, a hora é agora, tá? Ele tá aqui, então aproveitem, pra vocês tirarem todas as dúvidas, tá? E aí sim a gente poder se rolar melhor. Outra dúvida que eu tenho, Rafa, é o seguinte:
E acho que eu já te perguntei isso umas 100 vezes cada vez que você vai na terapia. É o seguinte, você faz isso consciente ou inconscientemente? Você fica assim, hipnotizado, você dorme, você apaga ou não? Como é que funciona? Você fala eu ou a pessoa? Ah, não, tá. Não, a pessoa fica totalmente, ela não está consciente. A mente racional dela tá, o fator crítico dela está baixo, mas ela tem consciência. Ela se lembra de tudo que ela aconteceu. Então ela não vai dormir, porque até porque ela vai me trazendo conteúdos, ela vai me trazendo, ela vai falando, ela vai falando, ela vai falando. Então ela não tem como ela dormir numa sessão de regressão a vidas passadas. Tem muitas pessoas que perguntam: ah, vou voltar? Lógico, você vai estar lá presente, não tem como você não voltar, entendeu? Então você vai estar presente lá, você vai estar lá, não tem como não voltar. É, então, é que não tem nenhuma pessoa aqui que fez comigo presencial, que por enquanto não está aqui. Não tem como dormir, tá? Então era isso, né, Selva? Que você queria perguntar? E agora, continuando, né? Lá vem a pergunta de ouro, né? Do nosso querido amigo Denilson. Você lembra, né? O que ele falou? Lembro. Tá. Você lembra? Tá, isso. Então agora, Denilson, você que está aí, ele vai responder a sua pergunta. Deixa eu ver se eu entendi direito, Denilson. Daí você vai compartilhando no chat. Você comentou que o Lair Ribeiro, foi isso? Quem que era? Eu não me lembro o nome da pessoa, que ele, se eu não me engano, 80% dos casos, não existe vidas passadas, e sim só vidas atuais. Então, no meu mapa mental, que eu também tenho formação em practitioner, em PNL, a gente fala mapa mental, no meu entendimento mental, eu acredito em vidas passadas. Ele é a representação mental dele, entendeu? Então nós temos que respeitar a representação mental dele da mesma forma que nós respeitamos as representações mentais de evangélicos, entendeu? Que às vezes também não acreditam, de outras pessoas que não acreditam, mas já me procuraram. Por quê? Porque se foi ou não, reforçando aquele assunto, se foi ou não vidas passadas, não importa, entendeu? Então, é uma representação mental dele que nós temos que respeitar, entendeu? E na sua pergunta, se a gente pode voltar para a vida atual. Sim, nós podemos voltar para a vida atual. Então, é um entendimento dele. Ele entende como certo, é uma crença dele, que a gente tem que respeitar com toda a sinceridade, com toda a benevolência. A gente tem que respeitar a crença de cada um, a representação mental de cada um a gente tem que respeitar. Então, é a representação mental dele. Então, ele é uma pessoa que não acredita. Mas daí tudo bem, mas está tudo certo, entendeu? Não tem objeção nenhuma, está tudo certo, entendeu? E nem a gente fala, o bem e errado não existe, entendeu? E tá tudo certo. Eu não sei se eu consegui responder, se eu consegui explorar um pouco a sua dúvida, entendeu? Se era realmente isso, e eu fico aqui à disposição, tá? Para se tiver alguma dúvida, Denilson. E, enfim, bom, isso aí, Denilson, também não sei, porque, assim, aquilo que eu falei, ela o Lércio Fonseca. Então, porque aquilo que eu falei, a física quântica ainda ela está um pouco atrás de tudo que os místicos já vêm falando há milênios. Então, tem coisas que ela consegue explicar, como, por exemplo, o efeito no local, a correlação quântica, o próprio entrelaçamento quântico, o duplo quântico, o biocentrismo. Então, são coisas que estão sendo estudadas. E quando a gente fala em reencarnação, ainda é um tabu, ainda é uma coisa dentro da ciência que é vista de uma maneira um pouco até hostil, né? Porque não se tem explicação, não há há um certo preconceito entre os cientistas em se estudar isso, e a parte da quarta dimensão, que são espíritos, enfim. Apesar que eu sei de fontes fidedignas
de que está se fazendo um estudo mencionando, né, os poltergeists, é isso, né, assim que fala, né, é, essas projeções, né, fantasmagóricas, que a gente, vamos dizer assim, com relação a fórmulas e teorias e estudos e princípios da física quântica. Então, ainda é muito cedo para a gente se projetar nesse ponto mais científico, né? A própria física quântica, ela é fantasmagórica. Ela não tem como você prever até hoje, por meio que é apoiado pelo princípio da incerteza, aonde que você vai achar um determinado elétron, um determinado fóton, no momento que ele dá o salto quântico. Então, ainda estamos gatinhando, né? Obviamente que de um tempo para cá, houveram outros tipos de manifestações muito interessantes, principalmente no que condiz à consciência e à força vital, né, que são estudos do Dr. Robert Lanza e do Dr. Rupert Sheldrake. São muito bons. E que a gente vai ver, eu tenho uma projeção mais para frente para a gente ver nos nossos grupos, tá? E, enfim, logo, logo a gente vou lançar outras coisas para vocês que estão no grupo Onda Quântica. Para quem ainda não está e quiser entrar, eu estou abrindo, vai ter um link embaixo com o telefone. Estou abrindo isso para a gente poder estudar um pouco mais a fundo outros tipos de assuntos que estão mais focados na física quântica, sim, e tentar levá-los isso à prática. Vocês sabem que isso é muito difícil, né? A gente pode até levar na vida real, porque realmente todos esses estudos existem, mas a prática existe, tem que haver uma conexão muito forte entre a nossa psique e a ciência, né? Que depende muito das pessoas, depende muito do ambiente em que a pessoa se encontra, depende muito do estudo que a pessoa tem. Mas, enfim, isso são papos que a gente vai levar mais para frente, aqui no canal também, no grupo do Onda Quântica. E, enfim, gente, eu acho que por hoje é só, né? Rafa, você quer falar mais alguma coisa? Quer se despedir? Então, assim, vou deixar o Rafa se despedir de vocês. Gente, só um momentinho. E qualquer coisa que vocês precisem, queiram falar com o Rafa, vou colocar aqui na descrição todos os canais dele, tá, Rafa? Vamos deixar à disposição o telefone. O Rafa também atende uns grupos, né? Que o Rafa esconde o ouro, né? Ele não, né? Mas o Rafa, né, tem que se abrir um pouco mais, né, e abrir bastante, trazer esse conhecimento e essas terapias. Mas eu vou deixar tudo bonitinho aqui na descrição. Ele está no grupo do Onda Quântica também. Quem quiser também entrar em contato e falar com ele em off, em particular, que tem algum problema, que está interessado nessa terapia, ou também no do Ho'oponopono, né? Nós também trabalhamos no Ho'oponopono, né? Ele que trabalha aqui o Ho'oponopono. E enfim, gente. Então, eu me despeço. Boa noite a todos. Gratidão por vocês terem estado aqui, tá? Eu limpo as memórias que eu compartilho com vocês. Vou dar uma aqui da nossa querida Regina Tavares, que eu amo. Beijo, Regina. E aqui agora o Rafa também vai se despedir de vocês. Tá bom, gente? Gratidão por tudo. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só chamar. Primeiro eu quero agradecer, Selva, a Heloísa acabou de entrar. Heloísa, gratidão pura, plena por você entrar agora. Vai ficar gravado, Selva? Vai ficar gravado. Heloísa, a gente está encerrando, mas agradeço a você. A Heloísa ela faz parte do grupo da Onda Quântica, então ela está fazendo o trabalho de regressão online de vidas passadas comigo. Tá, Heloísa, gratidão, você é um amor de pessoa. E então, além da regressão a vidas passadas, que é meu carro-chefe, eu também faço trabalhos com o Ho'oponopono. Fiz sábado passado uma palestra que foi sensacional. E o Ho'oponopono também é uma ferramenta de limpeza extraordinária. Eu fiz a formação com a Regina Tavares, que ela também tem um jargão que, na verdade, é do Dr. Hugh Lane, que é assim: eu amo você, minhas memórias, mas a partir desse momento eu liberto vocês e a mim. E memórias nada mais são do que o nosso subconsciente, que no Ho'oponopono a gente chama de Unihipili, que é a nossa criança interior.
né, que a gente tem que aprender a amar, porque em algum momento que nós fomos adulterados nessa vida, em algum momento nós nos esquecemos dessa criança interior e nós abandonamos ela. Então, as 4 frases "eu te amo", só falando de forma bem rápida, que é você reconhece que é 100% responsável por aquela situação que trouxe para você. Quando você diz "sinto muito", você pede perdão, você, você sente muito pela sua criança interior por ter abandonado ela e por não ter escutado ela naquele momento. Daí quando você fala "eu te amo", você acolhe essa criança interior e você acolhe e fala que você ama, que é um momento de libertação das memórias. E quando você agradece, você realmente agradece pela oportunidade de liberar as memórias, libertar as memórias e a nós, e a oportunidade de nós limparmos também. Então, o Ho'oponopono também é uma ferramenta maravilhosa. Além disso, eh, eu fiz a iniciação em ativista quântico com a Amit Goswami, tenho formação em PNL, practitioner, né? E EFT também, que é maravilhoso, mas o meu carro-chefe também é a terapia de vidas passadas e EFT. E também tenho 2 formações em coach também. Mas a Selva vai deixar aí embaixo, em algum local aí eh, algum local, meus dados, o local que atendo. Quero agradecer de gratidão a presença de todos que puderam participar, que puderam interagir. Denilson, se tiver alguma dúvida, pode me procurar no privado. Algumas pessoas realmente já me procuraram no privado. Elas têm me procurado com algumas dúvidas sobre o Ho'oponopono, terapia de vidas passadas. Então, fico à disposição mesmo. E agradeço do fundo de meu coração a presença de todos vocês. Tá bom? Foi maravilhoso. É uma satisfação plena. E agradeço, Selva, pela oportunidade. Então, divindade, limpe em mim as memórias que compartilho com cada um de vocês. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tá bom? Aloha e até a próxima. Então, gente, até mais. Super beijo. A gente se vê. Vou marcar com ele uma nova live. Vamos falar de Ho'oponopono. Ho'oponopono eu entendo mais. E aí a gente faz um bate rápido, uma coisa bem legal. Para quem estiver interessado no Ho'oponopono, vou fazer um levantamento de tudo aquilo que falta, de tudo aquilo que não tem na internet. E a gente vai colocar isso, vamos trazer isso para esclarecer para vocês, tá bom? É uma coisa que eu posso dizer do Ho'oponopono na minha vida, é que eu pratico o Ho'oponopono. E embora a gente tenha, porque o Ho'oponopono se fala muito com a física quântica, a gente tenha a compreensão do conceito, é transcendental, né, Rafa? É uma coisa que não tem uma explicação lógica, né? Não tem. É só você fazendo. Não tem como, tá, gente? Mas, enfim, um super beijo para todos vocês. Aloha, e a gente continua se vendo lá no Onda Quântica. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada por assistir. Até mais. Tchau, tchau.